Bom dia a todos. Sessão ordinária do dia 1º de julho de 2025. Solicito o primeiro secretário para a chamada regimental. Vereador Alexandre Moreira. Presente. Vereador Luciano Peçanha. Presente. Vereador Marquinhos de Mariquita. Presente. Vereador Ailson Barreto. Presente. Caramba. Vereador Adeilson Lopim. Está na casa. Vereador Luan Buiú. Presente. Vereador Cachuca. Presente. Vereador André de Paulo. Presente. Vereador Cássio Reis. Presente. Vereador Mazim Batista. Presente. Vereador Ítalo Pacheco. Presente. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro aberta a sessão. Presidente, solicito um minuto de silêncio pela passagem da aluna do Colégio Tenecista, também do IFE, Lara Freitas dos Santos. Ok, vereador. Um minuto de silêncio. Solicito a dispensa da leitura das atas das sessões ordinárias dos dias 24 e 25 de junho de 2025. Em votação, o pedido de dispensa da leitura das atas. Os vereadores concordarem e permaneçam sentados, que forem contra se livrando. Aprovado. Em votação, as atas das sessões ordinárias dos dias 24 e 25 de junho de 2025. Os vereadores concordaram e permaneçam sentados, que forem contra se levantam. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Vou falar aqui, senhor presidente, peço... Ah, vai ler? Então, beleza. Indicação número 152/2025, vereador que subscreve nos termos elencados do regimento interno desta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Quissamã, o senhor Marcelo de Souza Batista, que junto à secretaria competente estude a possibilidade de instalar taxas refletivas indo para a praia de João Francisco. Justificativo. A presente indicação tem como objetivo garantir a segurança e a fluidez do trânsito, pois as taxas refletivas aumentam a visibilidade em condições de baixa luminosidade e ajudam a prevenir acidentes. Quissamã, 30 de junho de 2025, vereador autor Jorge Luiz das Chagas. Indicação número 153/2025, vereador que subscreve nos termos elencados do regimento interno desta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Quissamã, o senhor Marcelo de Souza Batista, que junto à secretaria competente estude a possibilidade de troca de lâmpada do poste situado na rua José Matias, em frente à rua 3, na esquina da oficina de Fafuxa, no bairro de Santa Catarina. Justificativo. A troca de lâmpada em vias públicas é fundamental para a segurança econômica e bem-estar da população. Uma iluminação adequada, especialmente, aumenta a visibilidade, reduz acidentes e criminalidade. Quissamã, 30 de junho de 2025, vereador autor Jorge Luiz das Chagas.
Indicação número 150/2025, o vereador que subscreve nos termos elencados no regimento interno desta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Quissamã, senhor Marcelo de Souza Batista, que junto à secretaria competente estude a possibilidade de instalar um relógio digital na Praça do Centro. Justificativa. As pessoas passam horas fora de casa, são inúmeros trajetos, casa, trabalho, faculdade, lazer, entre outros. Na correria dos dias atuais, o relógio digital é um importante instrumento para as pessoas não perderem a hora. Além disso, medirá também a temperatura e a qualidade do ar da cidade. O ponto estratégico para a colocação desse relógio seria na praça, no centro da cidade, onde a maioria das pessoas circulam. O relógio digital terá grande utilidade para pedestres e motoristas, pois disponibilizará informações sobre temperatura e hora, além de divulgação com informações importantes como utilidade pública em tempo real, além da publicidade. Quissamã, 30 de junho de 2025, vereador autor Ailson Belarmino Barreto. Ordem do dia. Coloco segunda discussão o projeto de lei número 041/2025, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 72. Dou por encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto de lei número 041/2025. Solicito o primeiro secretário para chamar nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. São tarifas bancárias que foi mencionado, tá? A favor. Vereador Adeilson Lopinho. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público ao projeto de lei complementar número 002/2025, de autoria do Executivo, que altera a lei complementar número 009, de 31 de dezembro de 2021, que institui o Código Tributário do município de Quissamã e dá outras providências. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 002/2025. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que forem contra se levantam. Aprovado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 002/2025. Senhor presidente, demais vereadores, ao público presente, a vocês que nos assistem através da TV Câmara e que vão nos assistir depois nesse vídeo, nós estamos nesse momento deliberando sobre o projeto de lei 02/2025, que altera a lei complementar número 009/2021. Rememorando aqui, essa lei complementar foi aquela que instituiu o novo Código Tributário da cidade de Quissamã. E aí, rememorando mais ainda, na legislatura passada, foi enviado o projeto de lei para essa casa, aumentando o IPTU e criando uma taxa de lixo. Como o projeto era impopular, ele foi retirado e depois veio uma alteração do Código Tributário. Um projeto de lei complementar com uma compilação em códigos, bem robusta. E dentro desse projeto foi embutido o aumento do IPTU e a criação de uma taxa de lixo. E esse projeto de lei foi amplamente debatido aqui nessa casa, porque a taxa de lixo ela não criava um processo isonômico de cobrança de taxa de lixo, ou seja, a mesma taxa de lixo que eu pago no bairro Vivendas do Canal, Mato de Pipa, é a mesma paga pelo morador do Imbiú. Eu questionei isso aqui e também questionei o aumento do IPTU, que, na verdade, foi um aumento abusivo e extorsivo. Esse projeto de lei ele foi votado no gabinete de um vereador. Eu vou repetir, esse projeto de lei ele não foi submetido a plenário, ele foi votado numa sessão clandestina, feito aqui na legislatura passada, e todos vocês devem rememorar isso.
O presidente da Câmara à época, o ex-vereador Marcinho Peçanha, através da Procuradoria dessa casa, ingressou com uma ação na Justiça, mandado de segurança. E a mesma advogada que fez a defesa do Executivo, depois se tornou procuradora dessa casa. E aí saiu dos autos, mas o mandado perdeu o objeto. E, no meu entendimento, ainda pende sobre essa votação uma nulidade, porque não foi submetido ao plenário. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora chega um projeto de lei alterando essa lei complementar. Eu não posso votar a favor de uma lei complementar que altera uma lei que, no meu entendimento, não foi votada, não foi apreciada, como manda o regimento interno dessa casa e a lei orgânica dessa casa. Estaria eu, um contrassenso absurdo, votando a favor de um projeto de lei que, no meu entendimento, foi nulo, cuja votação foi nula. Então, meu voto vai ser contra. Meu voto também, vai justificar meu voto, senhor presidente, meu voto também vai ser contra. Jamais vou votar a favor de um projeto de lei desse. Se eu votar a favor desse projeto de lei, eu vou estar dando legitimidade a esse projeto de lei. Por isso, meu voto é contra. Meu voto vai ser a favor. O que esse projeto de lei trata, na verdade? Ele trata a questão de quando você tem alguma dívida, como, por exemplo, e acaba tendo alguns encargos, né? Que a prefeitura, que o fórum acaba cobrando, a prefeitura acaba cobrando, e às vezes a despesa nem vale muito a pena, né? Então, esse projeto de lei, uma das finalidades dele é não cobrar essas pessoas R$ 1.500, R$ 1.200, porque às vezes o custo de todo o processo vai até muito mais do que a despesa vai muito mais. Então, essa é uma das propostas aqui. E, inclusive, a proposta também é de aumentar ainda mais esse valor. Eu vou falar para vocês que, assim, R$ 2.000, como por exemplo. Então, a proposta é não cobrar, porque os encargos que é cobrado não vai, né, valer a pena fazer isso, né? Então, ou seja, é uma ação que vai beneficiar, sim, os moradores. Essa é uma das ações que tem aqui. Em relação à votação no dia do plenário, eu lembro o que aconteceu, né? Eu não vou falar aqui, porque eu tenho uma questão assim, eu não vou falar aqui o que aconteceu, mas nós sabemos bem, nós que estávamos aqui na casa, como foi feito esse processo. A gente estava aqui nessa casa até 11 horas da noite. E, só para não falar muita coisa, com o plenário fechado. E não foi falta de se comunicar, de pedir, de falar da questão da sessão, mas eu não quero falar muito sobre isso, porque, assim, claro, se eu for instigado a falar, eu falarei, mas, a princípio, não. Então, meu voto é a favor, tá? Dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto de lei complementar número 002/2025. Solicito o primeiro secretário faça chamado nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. Eu vou votar contra, vou refrescar aqui a memória de quem não se lembra, mas não teve plenário fechado nenhum aqui. O vereador Márcio Peçanha nunca fechou plenário para vereador nenhum. Até porque isso não é da natureza do vereador Marcinho Peçanha. Ele convocou de forma regimental a sessão para a votação, só que isso aconteceu em janeiro do ano seguinte, de 2022. E como se trata de código tributário, você só pode cobrar o tributo no ano posterior. Então, numa manobra, numa engenharia diabólica, aprovaram isso aqui, e a prefeita, na época, sancionou isso no último dia do ano. Sancionou sem ter sido submetido a plenário. E quando foi na convocação, no mês de janeiro, aqui, numa sessão extraordinária, só estavam 3 vereadores, e o vereador que acabou de falar não estava presente e não atendeu a convocação do presidente dessa casa. Então, foi isso que aconteceu, foram esses os fatos, estão no mandado de segurança, e mais, o Ministério Público expediu o ofício à Procuradoria de Justiça, e ainda podemos questionar e ter uma decisão judicial com relação à validade desse Código Tributário, que, digo e repito, triplicou o seu IPTU
instituiu goela abaixo uma taxa de lixo de forma clandestina. Meu veto é contra. Vereador Luciano Peçanha. Contra. Vereador Marquinhos Mariquita. Contra. Vereador Wilson Barreto. A favor, mas quero reforçar o seguinte. A gente, quanto vereador, né, a gente conversou com o presidente no momento. O presidente disse que iria convocar a sessão. Nós ficamos aqui até 11 horas da noite, né, aguardando. O plenário estava fechado, sim, é óbvio que eu não estou falando do vereador, ex-vereador Marcinho, porque é um querido, é uma pessoa que a minha amizade com ele vai além da política, né, e acho que ele é muito do bem. Então, eu não gosto nem de ficar falando isso por causa dessa relação de carinho que eu tenho por ele, eu sei que ele tem por mim, né? Mas isso que aconteceu, em momento algum foi dito, olha, vereadores, nós não iremos fazer essa sessão, não. A gente ficou aqui, feito bobos, né? E não foi uma pauta que era ilegal, não foi. Não foi uma pauta que é ilegal. Tanto que não foi que não é ilegal, né? E existe até pareceres, posicionamento, dizendo que os municípios tinham que criar essas ações, que, é claro, está em processo de julgamento, né? Mas hoje eu digo, a não ser se alguém já projetou que é ilegal. Hoje eu digo que não foi ilegal. Então foi isso que aconteceu. E por que eu não compareci? Porque realmente eu fiquei muito chateado. Porque se me mandasse uma mensagem para mim, olha, vereador, eu só não vou estar, a gente não vai fazer, que é o presidente, né? Não vou fazer, beleza, mas não foi o caso. Fiquei até 11 e pouco da noite. Eu e os demais vereadores da base aqui ficamos até 11 e pouco da noite. Então, meu voto é a favor. Tá? Vereador Deilson Lopim. A favor. Vereador Momboiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito primeiro ao secretário que faça o sorteio. Vereador Alexandre Moreira. Vereador André de Paulo. Vereador Adeilson Lopim. Vereador Marquinhos Mariquita. Vereador Wilson Barreto. Vereador Ítalo Pacheco. Vereador Cássio Reis. Vereador Luciano Peçanha. Com a palavra, vereador Alexandre Moreira. Paz e bem, começo hoje minha fala manifestando meu profundo pesar pelo falecimento da jovem Lara dos Santos. Papai do Céu possa confortar os corações dos amigos
e dos familiares enlutados nessa tragédia. Enfim, vamos dar início aqui à nossa pauta, e eu começo hoje cobrando o pagamento dos guarda-vidas, que já estão com os dois salários atrasados, referentes aos meses de maio e junho. Dizer aqui que, diferente da organização social, OS, em que nós aqui, toda vez que vem um pedido de remanejamento do Executivo, nós aprovamos a urgência e votamos na urgência, a empresa contratada para efetuar os serviços de guarda-vida, guardiões de piscina, não é uma OS, não é uma OCIP, é uma empresa. Então, independentemente do poder público, do município pagar ou não a empresa, ela deve honrar com os salários dos funcionários. E eu estou dizendo isso porque a desculpa é que não recebeu do município. E no caso da empresa Rocha e Azevedo, que foi contratada para fazer esse serviço, ela recebeu somente em 2025 R$ 938 mil. Eu vou repetir. Essa empresa recebeu 2 pagamentos esse ano, um no valor de 653 mil e outro no valor de 285 mil. Então, essa empresa recebeu quase R$1 milhão e está em débito com o pagamento dos guarda-vidas. E isso não é possível, não é tolerável. Então, aos fiscais desse contrato, eu peço especial atenção, porque existem punições contratuais e existe fiscalização, ou pelo menos deveria existir. E, no mais, os trabalhadores não podem ficar sem receber, né? Não é nenhum favor, é obrigação. Então, que cobrem a empresa para efetuar o pagamento dos salários dos guarda-vidas. E aqui, parabenizar todos os pescadores e pescadoras pelo dia 29 de junho. A Luciana do Peixe fez uma postagem no Facebook. Então, Luciana, em seu nome, que é uma mulher, uma pescadora, uma batalhadora desse segmento, eu cumprimento a todos os pescadores e pescadoras desse município, pessoas importantíssimas, não só por fomentar uma economia que é pujante e poderia ser muito mais no nosso município, em especial em Barra do Furado, ali em Beira de Lagoa, mas porque é uma mulher e exerce essa atividade, e é também um saber. O pescador, ele guarda essa relação de deter os saberes culturais. Então, são mais do que trabalhadores, né? É mais do que uma profissão, é um saber cultural que é passado aí para as gerações. E aqui eu vou destinar a minha pauta para falar de um assunto extremamente importante para o nosso município, e vou falar dele em todas as sessões, até que o senhor prefeito Marcelo Batista desista desta licitação. Na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro suspendeu a licitação para a concessão dos serviços de água e esgoto nos 5 municípios, incluindo Quissamã. Aquela mesma licitação que foi objeto de uma liminar do juiz de Conceição de Macabu, que também suspendeu a licitação. Então, já temos 2 ordens emanadas de autoridades suspendendo essa licitação. De um juiz e de um conselheiro do Tribunal de Contas, suspendendo essa licitação. E por quê? Porque foi evidenciado indícios de irregularidades no edital. Então, gente, quando um juiz e um conselheiro do Tribunal de Contas suspende uma licitação, a gente há de convir que alguma coisa tem de errado. E não é uma coisa só, são várias coisas. Em Conceição de Macabu, todos os vereadores assinaram um documento pedindo ao prefeito de lá para ser retirada essa licitação, assim como fez o prefeito de Porciúncula, que enxergou os ilícitos dessa licitação
e retirou o município de Porciúncula dessa furada. Aqui, eu, vereador Marquinhos de Mariquita e o vereador Luciano Peçanha também fizemos um ofício e eu e o vereador Marquinhos entregamos nas mãos do prefeito Marcelo Batista. Essa ação agora, essa denúncia, essa representação feita no Tribunal de Contas foi feita pela empresa AEGEA Saneamento S.A. Segundo consta, a maior empresa de saneamento do Brasil. Então, veja bem, quem entrou agora para suspender foi uma empresa que tem interesse na licitação. E quais foram os argumentos utilizados por essa empresa para conseguir uma liminar e suspender essa licitação? Senhor prefeito, foram justamente os argumentos que conversamos e o que o senhor nos deu, a mim e o vereador Marquinhos, dizendo que essa licitação, o foco dela era a menor tarifa para os consumidores. A empresa que conseguiu suspender essa licitação demonstrou que o SIDENF não providenciou o conserto do edital como o Tribunal de Contas já havia mandado que o fizesse. Porque o que vai determinar quem é o vencedor não é a menor tarifa. É a menor tarifa e a menor técnica. E o que diz a menor técnica? Critérios subjetivos, ou seja, aqueles critérios que não estão claros. E que poderia, e aqui nas palavras do conselheiro do Tribunal de Contas, dar margens a direcionamento da licitação. Direcionamento da licitação é você favorecer uma empresa em detrimento das demais. Qual foi o outro argumento utilizado pela empresa? Não existe no contrato os deveres e os direitos dos consumidores previstos contratualmente. E qual foi o outro argumento, senhor prefeito? Foi a não cobrança de esgoto em Quissamã por 6 anos, que estava prevista no edital de forma ilícita. Ou seja, se esse edital vai para frente, a empresa tem direito de cobrar, sim, o esgoto de Quissamã, como nós alertamos a Vossa Excelência, eu e o vereador Marquinhos. Então, um edital maculado de irregularidades não é para prefeito nenhum assinar embaixo. É uma vergonha Quissamã ainda permanecer nesta licitação feita pelo SIDENF, claramente maculada, passando vergonha em âmbito nacional, que, no final das contas, se for para frente, só vai prejudicar os municípios envolvidos e a população também. Então, depois dessa, senhor prefeito, não existem mais argumentos plausíveis para Quissamã permanecer nessa licitação. Seria de bom tom. E mais, e o senhor sabe disso, essas cobranças que nunca existiram, e mais, tem um outro ponto também atacado pela empresa. Diz que aqui Quissamã vai entregar a estação da Penha, a estação de Barra do Furado e a estação de Santa Catarina prontas. Alguém pode me dizer se essas estações estão prontas? Em Santa Catarina foi montado um canteiro de obras e foi desmobilizado. E a empresa se retirou, inclusive do município, vereador Marquinhos. Em Barra do Furado, perderam 8 milhões da Funasa e anunciaram uma obra de 32 milhões, às vésperas das eleições, lá em Barra do Furado. E cadê? Perderam o recurso de Barra do Furado e não tem obra nenhuma. Então, é algo que não vai se cumprir e está no edital. Está na hora do senhor se retirar dessa licitação. Até amanhã, se o Papai do Céu quiser e assim permitir.
Com a palavra, vereador André. Boa tarde, público aqui presente, colegas vereadores e vereadoras, colegas aqui dessa casa que nos ajudam muito e quem está nos assistindo pela TV Câmara. Quero que hoje iniciar agradecendo ao governo Marcelo Batista e Sabrina Pereira, junto com a Secretaria de Transporte, sobre uma indicação, um ofício nosso da volta do ônibus de 6 horas lá de Barra do Furado, que era um pedido muito grande da população que estava sofrendo, mas o prefeito logamente se prontificou a estar voltando o ônibus, e ontem voltou e a população está agradecendo muito ao senhor, prefeito. E dizer, com parceria e trabalho, nós vamos avançar cada vez mais. Agradecer também sobre uma indicação que o meu amigo Ítalo fez sobre o refletor de lá. O secretário Júlio Célio foi lá, colocou e falou que vai ficar lá. Era outro pedido muito grande da população ali, as crianças sempre jogando um vôlei. E dizer que a gente está aqui não precisa ter ciúme um do outro. Nós estamos aqui para trabalhar para a população. Acertou, nós estamos juntos. E agradecer também ao Júlio Célio pela pintura lá no DPO de Barra do Furado, pela moral que nos deu lá, e dizer que estamos juntos. E dizer também, Alexandre, sobre os salva-vidas. Eles sempre me procuram lá, mas eu já conversei com o Marcelo vai chamar eles para conversar, a empresa, porque desse jeito fica muito fácil, qualquer um bota uma empresa e acabou, não precisa pagar. E a empresa está fazendo uma coisa até muito ruim com os funcionários que estão coagindo eles, pensando que eles estão te entregando a você, que está sem coisa. Eu, todo dia, eu recebo relato deles, mandando com a geladeira pura, mas tudo com medo em represária à empresa. Mas Marcelo garantiu que vai chamar eles lá, vai cobrar e vamos regularizar isso aí. Tá bom? E por hoje é só, e estamos aí para trabalhar cada vez mais para a nossa população. Com a palavra, o vereador Adeilson Lopino. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, amigos vereadores, vereadora. Um abraço muito especial aos nossos ouvintes da TV Câmara, ao público presente. Gostaria também de estar cumprimentando o nosso amigo, irmão, ex-vereador Luiz de Assil. Seja sempre bem-vindo a essa casa, Luiz. Em nome do pastor Jorge Leal, gostaria de cumprimentar todos os pastores, todos os evangélicos, todos que praticam a fé nessa cidade. Gostaria aqui de começar, senhor presidente, fazendo uso da minha fala, parabenizando aqui todo o pessoal da Manserve, toda a empresa que trabalha no ramo da offshore. No dia 14, ela promoveu ali um evento muito importante chamado Pregão. Manserve abriu essa oportunidade para poder estar empregando, contratando todos os profissionais desta área de caldeiraria, soldador, pintor, montador de andaime, ajudante e irata. Então, estamos vendo que o mercado está começando a fomentar. Segundo as informações, daqui a pouco vai faltar mão de obra para o mercado. Então, gostaria também de estar parabenizando a pessoa do Denil, um grande amigo, que tem sempre nos orientado, nos colocado, trazendo informações, sempre onde há uma oportunidade de emprego para o chefe de família, para a dona de casa, para os jovens. Quero parabenizar aqui também o prefeito de Macaé, o Cássio Reis, nosso amigo Elbert, promoveu agora também uma ação muito importante das inscrições para curso de salvatagem, para curso de T-Hilt. Sabemos que é uma dificuldade muito grande de fazer esses cursos para aquelas pessoas que não estão trabalhando, não têm emprego, não têm como pagar. Eu achei muito bonito, Luciano Peçanha, essa ação
Viu, Cássio? Depois você leva meu abraço a ele. Sei que vocês são muito amigos. Parabéns pela amizade. E parabenizar ele, a coordenadoria que esteve de frente, a coordenação que esteve de frente ali, desses cursos. Passei lá, mais gente pra caramba. Gente de Quissamã, de Conceição de Macabu, Carapebus, Macaé, Campos e região. Então, parabéns aí, Elbert. Tem todo o meu respeito, tem todo o meu carinho. Gostaria aqui de estar falando. Eu tive essa semana, se não me falha a memória, quinta ou sexta-feira, ali no Miguel Ângelo, vereador, o senhor é da sua pasta. O mês de junho é considerado, né, o mês do povo indígena, né? E vendo aquelas crianças ali fazendo as suas apresentações, cada um fazendo as suas colocações, vereador Cássio, a gente pôde observar que as crianças, a nossa educação em Quissamã, eu posso bem dizer que é considerado uma educação muito elevada. Uma parte, vereador? Pois não, vereador. As escolas, elas hoje não trabalham mais, né, dia do índio, né? Hoje a própria lei já sugere que não possa ser isso, vai trabalhando em questão de povos, né? E as nossas escolas, realmente a educação, ela é referência no em torno, né? Você olha a escola Miguel Ângelo, eu sempre digo isso, eu vou àquela escola, né? Além da questão da aprendizagem, processo pedagógico, a questão do trabalho também da inclusão naquela escola, né, é muito bacana. Você olha ali, e é um trabalho fruto do governo municipal, você não encontra aluno sem um professor facilitador, sem um auxiliar cuidador, né? Então, assim, realmente, os projetos nas escolas, assim como as festas juninas, né, elas são, assim, demonstrando grande conhecimento que acontece na sala de aula, com os professores qualificados que a gente tem nas escolas, né? E com a família fazendo parceria. Obrigado, vereador. Valeu, vereador, pela parte. Então, quero parabenizar ali da coordenação, a pessoa que limpa o chão. Eu pude ver aquelas crianças ali, rapaz, falando sobre o movimento indígenas, falando sobre como começou, como aconteceu, o que eles faziam para sobreviver. Até mesmo quando a pessoa morria, na época deles, tinha tipo um sistema de uma caixinha que colocava ali. Às vezes a pessoa, brincando assim, fala, quando eu morrer, eu quero ir para tal lugar, ou quer que me leve para tal lugar. E disse, ali na explicação daquela menina, até filha de Fernanda, e ela dando a explicação que ali, quando a pessoa, né, tinha um sonho de ir para algum lugar, ou quando morresse, queria que levasse a cinza ou o corpo a algum lugar, uma caixinha ela apresentou a pessoa quando morre, né, faz a cremação, ele joga a cinza e leva aquela cinza para fazer o gosto da pessoa que pediu, né, queria ser enterrado em tal lugar. Então, parabéns aí, não só o Miguel Ângelo, todas as escolas educacional dentro da cidade de Quissamã, todos os professores, todos os educadores. E parabéns, pais, por incentivar os filhos também a estar no caminho, né, que é da educação, que eu acho que é uma grande importância, porque sem educação, né, e sem saúde, o nosso Brasil ele não vai bem. Então, quando tem educação com eficiência, tem saúde, né, tudo flui bem. Então, quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, quero aqui dizer algo, né, sobre o Marcelo Batista. Marcelo Batista, ele assumiu essa pasta, assumiu a prefeitura numa situação um pouco difícil. Foi o que eu falei, todo prefeito, quando assume uma pasta, ele encontra um certo tipo de dificuldade para poder estar levantando a cidade, né? Se muitos for observar, quando Armando Carneiro, o próprio Furinga, né, a própria Fátima, quando assumiu a prefeitura, ela pegou a cidade bastante difícil. Ela teve que estar indo em Brasília, procurando recursos, procurando forças para poder manter a cidade. Ela levou aproximadamente um ano para poder estar colocando a cidade em dia. Então, acho que todo prefeito, quando assume uma pasta, ele tem essas dificuldades, né, de estar cuidando da cidade, porque é coisas novas, são fornecedores. Sabemos muito bem que, se caso os nossos fornecedores pararem de servir a prefeitura para. Então, o prefeito ele tem uma responsabilidade muito grande de manter a cidade
dentro das suas condições que ele possa estar tocando a cidade. E dizer que é muito fácil a gente julgar uma pessoa quando a gente não está diante daquela pasta, condenar ou falar algo assim parecido. Então, pedimos aí a nossa população que Samã não parou, que Samã está avançando, que Samã está indo para frente. Fomos a Brasília tentar emendas, conseguimos alguma coisa, mas foi muito difícil dessa vez para conseguir emendas. Os deputados federal, estadual, a maioria já tinha feito compromissos. Então, acredito eu que, se Deus quiser, daqui mais uns 3, 4 meses, vamos novamente, que vai abrir a pasta novamente de emendas e vamos estar procurando melhoria para a nossa cidade. E queremos pedir a todos, que tenham um pouco de paciência, tá? Vamos pedir a Deus que nos dê força, sabedoria. Essa casa que está sempre à disposição, né, da prefeitura, do prefeito, para votar dentro da coerência, dentro da postura e fazer com que a nossa cidade ela prossiga adiante. Então, senhor presidente, por hoje é só, e que Deus possa estar abençoando a nossa cidade, Quissamã. Com a palavra, vereador Marquinhos de Mariquita. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, uma boa tarde a todos. Também quero aqui falar da suspensão da licitação do serviço saneamento e água, que era uma licitação de 1 bilhão. Aí o Tribunal de Contas do Estado suspendeu essa concessão, que seria feito desde maio. E, claro, cheio de inconformidade, diversas pegadinhas dentro do edital. Então, se tivesse dentro das conformidades, com certeza já tinha sido feita essa licitação para esses serviços. Então, nosso povo já não aguenta mais cobranças, mais impostos, mais tributos. Eu não entendo por que os prefeitos não vêm a público se pronunciar o que é de bom que tem dentro desse consórcio, ou de bom para toda a população desse município. Vai explicar, olha, a gente não saiu por isso aqui é bom, aqui é ruim, aqui vai começar, a gente vai pagar isso aqui, mas vamos ter isso aqui de volta. Vem a público se pronunciar de verdade o que é de interessante. Não estou dizendo que não tenha coisa interessante para o município, mas tem que explicar. A gente não vê dentro do edital, só pegadinha, só armadilha. Um edital cheio de malícias. Então, se estão vendo diferente, venha a público se explicar, que nenhum dos 5 prefeitos vem se explicar para a sua população o que tem de bom, o que esse consórcio Ocidente vai oferecer de bom. Então, por isso, a gente está aqui brigando o contrário, para que não aconteça, pelo menos nesse momento. Quem sabe lá na frente, está revendo esse edital, revendo essas inconformidades, botando tudo certinho como tem que ser, e não tirando o direito do povo, não sobrecarregando mais as pessoas de encargo, de tarifas. Pode ser que lá na frente pode acontecer, mas no momento, com certeza não. Também está falando aqui dos motoristas, os profissionais de saúde, que os motoristas já não bastam estar com as suas diárias atrasadas, agora as suas horas extras não vieram no final do mês. Olá, se diz, olha, tem as suas prioridades. Você, motorista, vocês, profissionais de saúde, que faz seus plantões sábado, domingo, feriado, quando chega no final do mês, no contra-cheque, não vem. Gente, se o governo não tem planejamento, mas as pessoas têm, as famílias têm seus planejamentos familiares. Eles deixam de ficar com as suas famílias no final de semana, nos feriados, para ir trabalhar. Por quê? Porque precisa. E eles fazem conta com o que eles trabalharam. Então, se fala que o governo tem as suas prioridades. Tem sim, tem prioridade sim. Prioridade não é você, motorista, não é vocês, profissionais de saúde. Está bem claro
não é prioridade. Prioridade é sim. Também não é prioridade as obras de Caxias, porque a princípio tiraram 350 mil, colocaram no estádio para iluminação. Nada contra o estádio, tem que ter iluminação sim, mas não tirar da obra de Caxias. Nós estamos lá penando poeiras, idosos, crianças. E mesmo que não sejam idosos, carro imundo, as pessoas têm que estar lavando as suas casas várias vezes nos dias. Então, Caxias, nós não temos, não é prioridade, não é uma das prioridades. Vai acontecer quando eles quiserem e bem entender. Não é prioridade. Então, saúde, funcionário sai, faz seus plantões, e alguns vieram reclamar que no final do mês agora não vem no contra-cheque. Os extras que eles fizeram, feriado, sábado, domingo. Então, sei que cada governo tem suas prioridades. Vocês não estão tendo prioridade. Então, a gente não está entendendo quais são as prioridades. Prioridade de segurança, saúde, educação, transporte. Vocês, motoristas, que lidam com vidas, tanto quanto os profissionais de saúde, que levantam, vão levar alunos, vão levar pacientes, com toda a responsabilidade, e não estão dando prioridade. Vocês têm um planejamento. Vocês planejam, olha, eu fiz 40 horas extra. 40 horas extra, a gente sabe quanto que vai vir no final do mês. Aí vai vir uma folha suplementar. Quando? Aí esses funcionários, o que vai acontecer? Eles planejam pagar dia 1º, dia 4, dia 5. Vão pagar juros. Porque esses recursos não vão cair nas contas deles. Então, e quem vende a prazo, deu a data, não pagou, juros, pode passar um dia, todos sabem, tem que pagar juros. E por que falta de planejamento não foi o funcionário, falta de planejamento do governo. E desde já, o secretário não tem muita culpa não, que nenhum secretário quer ficar mal com os seus colaboradores. Está vindo de cima para baixo. Secretário de Transporte, Saúde, Obras, ele não quer ficar mal com um funcionário que está no dia a dia com ele, não. Ele quer pagar as horas extras no tempo certo, no dia certo. Então tem que ver quais realmente são as prioridades da cidade. É tirar recursos para pagar a empresa de lixo de muitos para luxo de poucos, que tiraram recursos do saneamento para pagar a empresa de lixo. Aí essa é a prioridade, essas são uma das prioridades que não pode faltar. Essa empresa chegou em 2013 aqui, que se instalou, que não sai mais. Por que não faz um contrato vitalício? Já que tem 12 anos no município. É uma empresa que presta um bom serviço, honra seus compromissos com os seus funcionários, mas tem seus privilégios. Tem que falar a verdade, estou aqui para mentir. A empresa honra seus compromissos, paga em dia. Os funcionários, a gente conhece todo mundo, pagam em dia, independente se a prefeitura repassa ou não, eles pagam, mas tirando de saneamento para colocar no lixo, é o lixo de uma cidade para o luxo de poucos. Então, também, senhor presidente, parabenizar o senhor pelo ofício que enviou ao Macaense, através do seu gabinete, ou da mesa diretora, bem elaborado, que eles venham aqui prestar esclarecimento do mau serviço prestados ao nosso povo que precisa de trabalhar em Macaé. Então, desde já agradecer e que eles venham aqui esclarecer porque esse mau serviço, preços altos, e quando mais o povo precisa de trabalhar um feriado, não tem ônibus, as pessoas perdem o dia de serviço. Quando você perde o dia de serviço, você perde domingo ou perde o feriado, então você acaba perdendo 2 dias de serviço. Então, por hoje é só, uma boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Ailson Barreto. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, bom dia que está nos acompanhando aqui via TV Câmara. Cumprimentando o Marlo, eu cumprimento a todos que estão aqui no plenário nos acompanhando, cumprimentando o Júlio Barbeiro, eu cumprimento todos que estão via TV Câmara, Facebook também nos acompanhando. A minha primeira fala hoje é de sentimento de perda, porque a gente perdeu uma aluna, né, a aluna Lara,
a aluna do Colégio Cinecista, foi minha aluna, também aluna do IFE, uma excelente filha, uma excelente colega, uma excelente aluna, e a gente não tem como não ficar extremamente sentido, né? Era uma jovem, mas faleceu, foi na sala de aula. Ela não buscou, às vezes, né, e a gente faz isso, às vezes, ela não buscou desafios, né, onde pudesse colocar a vida dela em risco. Não, foi na sala de aula. Então, e eu tenho certeza que a dor dos familiares, a dor dos alunos do Colégio Cinecista, da equipe do Colégio Cinecista e do próprio IFE, né, é enorme, né? Mas também, pela menina que a gente conhecia, ela está sendo protegida e cuidada pelo Papai do Céu, né? Também cumprimentar o Luiz de Assil, que deve estar ali na porta, cumprimentar também, parabenizar os aniversariantes, a Fátima Pacheco, ex-prefeita do nosso município, a Kitiele, secretária de Cultura. Também mencionar que a gente fez uma indicação aqui para... E aí o próprio primeiro secretário, vereador Ítalo, leu um relógio digital na Praça do Centro, e segundo o vereador Cássio Reis, a gente também fez, então se tomara que saia, né, vereador Cássio Reis, porque assim como o vereador Cássio Reis, eu também gosto de dizer, olha, não fui só eu que fiz, eu gosto também disso. Ah, para o bebedouro? Então essa foi só eu? Tá. Então, acho que é bacana. Eu sou de um tempo, gente, eu acompanhei isso na época, eu pequeno, né, das pessoas olharem as horas pelo sol, né? Então, assim, essa é uma das indicações, você vai ter como um instrumento de processo pedagógico. Também mencionar aqui, em relação, depois eu volto para essa pauta, que mencionar em relação ao que tem acontecido sobre o Sindef. Eu vou falar hoje pela última vez, porque não vou ficar aqui dizendo, explicando coisas que a gente conhece, que a gente estudou, né? Porque também a gente estuda, né? E pesquisa, se informa o tempo todo para poder... A intenção é desgastar vereadores da base, né? Essa que é a intenção, mesmo sendo pauta legal, a intenção é isso, mesmo sabendo que existe, né, uma exigência para que seja feitas algumas ações, mas a intenção realmente é desgastar os vereadores da base. Mas dizer a vocês o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, decidiu sim suspender a licitação, né, para analisar... Onde é que foi, vereador? Dizer a vocês que sim, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele decidiu suspender por um tempo a licitação para poder analisar com mais cuidado alguns pontos do edital. Isso, pessoal, é normal. Isso não significa que tenha gambiarra. Isso não significa que tem nada de errado. Não significa, né? Isso faz parte, na verdade, né, da função do tribunal, que é fiscalizar, né? Então, ou seja, a gente sabe aí que tem um processo de licitação, né? É um processo enorme que essas empresas, né, elas querem participar, né? É muito complexo, na verdade, a questão que nós estamos discutindo aqui, que é a concessão de água e de esgoto, né? Também dizer a vocês que uma das alegações da empresa, que é uma empresa, mas antes de mencionar a questão de ligação da empresa, eu quero mencionar que o próprio TCE do Rio não havia encontrado nenhum erro ou irregularidade na licitação. E também não fez nenhuma crítica ao município de Quissamã, nenhuma crítica, né? Uma crítica específica não foi feita. O que a empresa privada, né, pediu para o TCE é que não possa ter isenção na tarifa de esgoto do município. E é óbvio que isso, se for aprovado, é óbvio aí sim que vai prejudicar a nossa população. Porque vocês sabem que hoje, como por exemplo, a SEDAI não tem isenção de taxa, não tem. E essa história que a SEDAI fica prolongando,
Isso não é fato. Se ficar 2 meses, já cortou. E fora a precariedade do abastecimento de água. No verão, por exemplo, na minha casa não chega. Né? Então, dizer que o serviço, onde a SEDAI, que não tem nenhum contrato com o município de Quissamã, né, presta um serviço bom, eu não concordo. Eu, como morador, não concordo. Também mencionar, inclusive, né, que aquele processo que a vereadora menciona, que ela fez uma representação em Campos, né, dizer, eu tenho esse número do processo, é o 800120, e eu tenho vários números dele aqui. O próprio Ministério Público também afirma que não identificou nenhuma das irregularidades, né, apontadas pela vereadora, né, pela autora da ação. E mencionar também que nós temos aqui também o próprio MP Rio está aqui, né, mencionando que a alegação feita em Conceição de Macabu, né, que não tem aí fundamento mediante algumas provas apresentadas, né? Então, ou seja, Conceição de Macabu, por exemplo, o Ministério Público já deu sua opinião, diz que a licitação foi feita com toda a transparência e que não viu nenhuma prova, nem motivo suficiente para suspender o processo. Óbvio, né, que eu digo a vocês, né, que com certeza, como o Ministério Público é o órgão fiscalizador e está fazendo o papel dele, é óbvio que compete o Sindenf ou outra empresa ir lá argumentar, justificar, e o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público vai dizer sim ou não, concordo ou não. Não sou eu, esse não é meu papel, né? Esse é o papel deles, né, como órgãos fiscalizadores. Mas eu tenho certeza, né, que o processo vai transcorrer normalmente, até porque, gente, não há nada de errado no processo, não há nada. Então, hoje eu falo sobre isso, mas não vou ficar mencionando sobre isso o tempo todo. Não existe nada de errado, né? E isso é órgão de fiscalização e vai, sempre que tiver uma denúncia, vai apurar, parar para apurar. E tem que apurar mesmo, né? Mencionar também que as festas juninas nas escolas, né, estão acontecendo. Eu fui a algumas escolas, eu estive presente, né, no Semente do Futuro, eu tive pré-festa junina, estive presente no Maria de Lourdes, comemorando seus 15 anos, parabenizar a escola Maria de Lourdes pelos seus 15 anos, no CEMEI Manuel Ribeiro, e existe nas redes sociais também um cronograma em relação às festas julinas, né, pedir para a comunidade poder participar. Mencionar também, né, que a gente tem visto no governo municipal, sim, vereadores, uma preocupação com a população, sim, com a preocupação com o servidor público, sim, e que os serviços, eles têm acontecido. É claro, como qualquer casa, e a gente faz isso na nossa casa, a gente vai gerenciando as despesas, onde eu posso investir agora e onde eu não vou investir agora, né? Porque prioridade sim é a saúde, prioridade sim é a educação, prioridade sim é manter os serviços básicos, prioridade sim é manter os pagamentos em dia, né? E isso o governo municipal tem feito, né? Dizer que em relação às obras, né, as obras têm acontecido, é claro que a gente teve que parar momentaneamente a obra de Caxias, mas o mais rápido possível vai continuar, porque uma coisa, vereador Marquinhos, eu garanto para o senhor, o prefeito Marcelo não fará como outros prefeitos já fizeram, prometer obras e até hoje não ser executada. Então, se o prefeito Marcelo garantiu que a obra de Caxias será concluída, eu não tenho dúvida que será concluído, como todas as obras desse município, né? É óbvio que eu digo aos senhores novamente, né, que é tempo, e isso é cenário mundial, mas principalmente no Brasil, de estar gerenciando despesas, mas ninguém a menos, prioridade sempre para o servidor, prioridade sempre para a população de Quissamã, para que os serviços essenciais continuem sendo oferecidos com a qualidade que tem. Senhor presidente, por hoje é só, até amanhã, se o parecer permitir. Com a palavra o vereador Ítalo Pacheco. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando meu amigo Nenego, eu cumprimento os demais que aqui se encontram. Boa tarde, colegas vereadores, funcionários dessa casa, aos amigos que nos assistem através da TV Câmara. Começo sendo solidário à família da Lara,
dessa perda precoce que, né, interrompeu a vida dessa menina cheia de futuro, cheia de planos. Então, quero aqui pedir a Deus que conforte o coração da sua família, né, dos seus pais. Então, comece sendo solidário. E também aproveitar esse momento aqui, senhor presidente, para agradecer e parabenizar ao Poder Executivo, ao prefeito Marcelo Batista, ao secretário de Obras Juninho, que tem nos atendido as nossas solicitações, nossas indicações, nossos ofícios, como bem o vereador André de Paula, que citou sobre a iluminação lá do campo de Barra do Furado, que foi uma indicação que a gente fez, porque aqui naquele espaço ali é um espaço que as pessoas estavam usando para atividade esportiva, para o lazer, então estava penalizando não ter aquela iluminação ali, mas o secretário já colocou os refletores, e é isso, André. A gente tem que estar sempre unido aqui, enquanto vereadores, para o bem da população, para o bem de Quissamã e o desenvolvimento de Quissamã. Quero também agradecer ao secretário que fez a substituição da tampa do bueiro na rua Jerônimo de Paulo, que foi uma solicitação que tratava de risco iminente ali à população. Então, eu fiz o ofício, mandei, falei com ele prontamente foi lá e resolveu isso. Existem também outros, e aí eu quero defender as indicações de hoje que eu fiz sobre redutores de velocidade. Fiz um ofício também em relação à iluminação pública, ali na entrada do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas. É uma área de grande movimento noturno, com idosos, gestantes, crianças. E então eu pedi para trocar essa iluminação e também fiz indicação hoje para 2 redutores de velocidade, que eu conversando com a Adriele, que hoje é coordenadora dos jovens e adolescentes, ela falou comigo do risco que as crianças estavam ali, porque o movimento ali é grande com as crianças e tem a escola também. Então, eu fiz essa indicação, que é em frente ao Centro da Criança e do Adolescente ali, Rua Edival Barcelos. E um outro, na Avenida Fernando Caldas Carneiro, entre a Igreja Assembleia de Deus e o Galpão da União Norte. A gente sabe que são obras de baixo custo e de alto impacto. Então, a gente está resolvendo e cuidando da nossa população. Quero aproveitar também este momento aqui para falar sobre a concessão de água e esgoto, que é importante esclarecer isso. O Ministério Público analisou e aprovou o edital e destacando, o contrário que a gente escuta aqui, o Ministério Público destacou transparência nas audiências públicas, com provas de divulgação e adequação ao marco legal do saneamento. Então, a gente vê que o Ministério Público está de acordo. Em relação ao TCE, apenas solicitou ajuste, não invalidou o projeto. Então, a gente tem que ficar aqui, se a gente aponta o problema, a gente também tem que apontar a solução, porque não adianta só apontar o dedo ou enfiar o dedo na ferida e acabar de debridar. Esse é o problema, a gente está tendo um problema. O prefeito, e quero parabenizar o prefeito, que está sendo incisivo, que está sendo firme em relação a isso, porque a gente sabe que ele quer estar dentro da lei. Nós temos uma empresa hoje que não tem nenhum compromisso com a cidade, porque não tem nenhum documento assinado com o município de Quissamã. E o prefeito tem que resolver isso. Tendo a licitação, esta empresa que hoje atende Quissamã pode participar, não está fora do pleito. Só que o prefeito quer estar dentro da legalidade, com planejamento, porque está planejando, está conversando com o SIDENF, está conversando com as empresas, está conversando com os vereadores. Eu quero destacar aqui que ele atendeu os vereadores de oposição em seu gabinete. Então, isso você vê a importância que ele está levando isso, a seriedade que ele está levando isso. Então, ele conversou e explicou toda a situação. Porque não adianta, é o que eu falei, não adianta apontar o problema e não apontar o que vai resolver este problema. Aqui é falado direto que são 6 e 1 saiu. Então, isso é para tomar como regra. Se são 6 municípios envolvidos nisso, 1 saiu, então só esse está certo, os demais estão errados. Então, a gente tem que pensar e sempre o melhor para a nossa cidade. Apontar o erro e não ter a resposta para aquilo dali é o que não dá, é o que atrapalha, é o que para com uma cidade. Então, é isso, a gente tem que ter compromisso. Sentar nessa cadeira aqui, como o prefeito está sentado na dele, é compromisso. E cuidar da população, e olhar para a população. Temos que deixar de lado os embates políticos, porque é democrático ter os embates políticos, mas ouvir, assim como ele atendeu lá o Marquinhos de Mariquita, atendeu a vereadora Alexandra, e explicou o que está acontecendo. Ele também está explicando para a gente o que está acontecendo, e é preciso
É preciso dentro da legalidade, é preciso dentro da justiça. Então, prefeito, parabéns, de forma coerente que você está levando isso, de forma séria que você está levando essa licitação, e você pode ter certeza que você pode contar aqui com os vereadores do que for de encontro ao desenvolvimento dessa cidade, o que for de encontro com a justiça, com a legalidade. Por hoje é só, presidente. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Cássio Reis. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público presente, todos vocês que nos assistem através da TV Câmara, meu boa tarde. Iniciar aqui a minha fala dando os meus sentimentos também à família da Lara, né, pena, uma vida linda pela frente, e uma fatalidade como essa acontece. A gente deseja muita força aos familiares, aos amigos e professores também, né, que no convívio ali tem essa perda, mas tenho certeza que Deus vai confortar nesse momento difícil. Bom, iniciar aqui minha fala trazendo uma indicação que está na pauta, né, e aí aqui também compartilhar sobre essa indicação com o vereador Ailson. Agora, há poucos dias, se eu não me engano, há algum tempo, o vereador Ailson fez a indicação dos bebedouros na Praça Mário Moreira, né, então aqui reconhecer essa indicação do vereador Ailson. Acabou que eu estou fazendo aqui para as praças principais, podemos dizer assim, as com maiores fluxos de movimento da nossa população. Eu sempre destaco, assim como a Praça Mário Moreira, que o vereador Ailson indicou, a Praça Central, do Matias, outros locais públicos, onde moradores de Beira de Lagoa, Machadinha, Morro Alto, Barra do Furado, vêm para o centro para fazer suas atividades, resolver questões pessoais, que às vezes passam muito tempo aqui. Obviamente que pode acontecer de comprar uma água no comércio, mas a gente sabe que a vida é difícil e nem sempre teremos aí a possibilidade de estar com dinheiro trocado ali para poder comprar sua água. Uma parte, vereador. Concedido. É muito importante essa atenção, tanto em relação aos bebedouros, e que a gente também se prontificar em ver em relação a um banheiro público ali na região da praça, onde vai favorecer também os taxistas, que com certeza, em alguns momentos, eles passam ali uma necessidade rápida, né? E às vezes deve ir em algum estabelecimento e pode ser negado. Aí pode perder uma viagem porque é necessário ir em casa e cada um mora em uma localidade diferente e pode ser prejudicado até por um simples momento de usar um banheiro e não ter por ali onde possa ser disponível, tanto para eles como para os próprios moradores também. Perfeito, vereador. Obrigado pela contribuição. De fato, essa questão do banheiro é uma demanda antiga, né? Houve ali a obra no banheiro na Praça Mário Moreira. Eu vou até solicitar ao secretário Arnaldo que ele possa nos falar que caminho que ele está tomando para o funcionamento daquele banheiro, para a gente entender como está sendo feito atualmente. Mas, obviamente, que um banheiro na Praça Central, né, na nossa Brigadeiro José Caetano, é importante, porque é local de ônibus, de táxi, de lazer para muitas famílias, então é importante que a gente tenha essa atenção também com esse banheiro. Obrigado pela contribuição, vereador. Falar aqui também, com relação ao que foi citado aqui pelo vereador Lopinho, dos cursos de Terhilt lá em Macaé. De fato, Macaé tem feito grandes investimentos em qualificação profissional, né, e o Elbert agora fez esse movimento de várias vagas de Terhilt. Ontem eu conversava com o Vicente, que é o responsável da Fox Treinamentos, é o Vicente da Fox, né, sobre essa possibilidade das qualificações aqui, se não por uma articulação do Executivo, algo dele disponibilizar, como venda mesmo aqui na cidade, mas a gente está buscando um caminho através de emenda, né, onde a gente consegue uma verba direcionada para a qualificação profissional. Já estamos conversando com algumas pessoas, buscando essas possibilidades aqui para o nosso município. Falar aqui de forma breve também, com relação à indicação aqui dos vereadores Ítalo e Cachuca, com relação ao trânsito, né, faixas, olho de gato, essas coisas que são importantes. E aí fiz contato, inclusive, aqui com o secretário de Mobilidade Urbana, Xande. Xande está fazendo um processo para que a gente consiga fazer isso. Importante período, até porque eu falo muito, como o Cachuca citou aqui, do caminho para a Praia de João Francisco. É um período de muito movimento, num período de verão, né, a gente está em baixa temporada, então poder tomar essas medidas de forma prévia, para no momento de alto fluxo a gente estar organizado, é extremamente importante. Então, parabenizar os vereadores pelas indicações. Trazer uma excelente notícia aqui, agora aqui falando com o secretário de Educação, Zé Henrique, perguntando sobre as bolsas de estudo.
me trouxe a informação que amanhã vai pagar uma parte das bolsas de estudo, extremamente importante. Aprovamos aqui, né, agora há poucos dias, um recurso para pagamento de bolsas. Sabemos dos desafios, da luta de quem está fazendo faculdade nesse processo de ressarcimento, né, e o município tem se esforçado para deixar tudo da melhor maneira possível. Então, amanhã, uma parte das bolsas já serão pagas. Falar aqui também uma outra excelente notícia. Ontem tive acesso a algumas informações com relação à nossa ida a Brasília. Né, existe um valor maior a bater na conta, mas ontem já tinha aproximadamente 2,5 milhões direcionado para a saúde, das nossas idas a Brasília, visitas, conversas com deputados, enfim, todas as vezes que a gente vai a Brasília, a gente escuta alguma piada, né, sobre vai passear, né, está usando dinheiro público para algo indevido, sendo que a gente passa lá desde as primeiras horas do dia até a noite, visitando gabinetes e conversando com inúmeras pessoas, e principalmente nesse momento de dificuldade, onde o recurso fica curto para muitas ações, poder receber recursos do governo federal para pagar custeio das coisas de saúde é extremamente importante. Vai chegar mais, né, então bateu 2,5 milhões aproximadamente, mas ainda vai chegar mais e vai ajudar a gente a custear as necessidades da saúde do município. Bom, eu tenho algumas coisas anotadas aqui, mas eu, até para não me estender, eu quero aqui dar um destaque. Primeiro, a equipe de vôlei que participou nesse final de semana de uma competição lá no Rio, né, e eu fico muito feliz com esses acontecimentos. O Felipe, historicamente, é o treinador do vôlei de Quissamã. O Felipe tem uma história linda através do esporte e formou inúmeras mulheres e homens aqui da cidade e, felizmente, através de conversas entre eles, a secretaria, as meninas hoje, as mães que jogam no adulto, eles entenderam que o importante nesse momento era investir nas meninas jovens, que estão iniciando, né, a vida esportiva, e Felipe foi em busca dessas conversas com a Secretaria de Esporte, foi em busca do secretário de governo Robson, o Marcelo, para ver o caminho, e felizmente essas meninas estão participando da Liverge, que é uma competição estadual, aconteceu lá em São Cristóvão, no Colégio Brasileiro de São Cristóvão. Eu tive o prazer de estar presente, porque a minha filha, a Beatriz, está jogando, seguindo os passos da mãe, então hoje compõe a equipe do tio Felipe, né? Então as meninas foram lá, viajaram, né, essas horas todas para chegar, então já tem essa diferença com relação aos outros times. Então as meninas foram lá, se dedicaram, fizeram suas primeiras partidas, né, oficiais do vôlei. Então é muito interessante, extremamente gratificante. Eu pude acompanhar de perto a minha filha, mas obviamente as meninas do nosso município, né, nervosas nesse primeiro momento, mas ganhando experiência e vivência, e por tudo que a gente pôde ver lá, eu não tenho dúvidas que a gente vai ver inúmeras atletas de Quissamã no cenário nacional, jogando vôlei profissionalmente. Mas, se não, terão uma excelente formação de caráter, pela vivência de hierarquia, respeito, dentro daqueles espaços de esporte, e a gente fica feliz de poder acompanhar isso de perto. Então, mandar um abraço aqui a todas as meninas do time de Sub-16, do Infantil de Quissamã, que estiveram lá defendendo as cores do nosso município, e ao Felipe também, e a Secretaria, por toda a dedicação. E, para concluir, né, é muito comum a gente falar aqui das dificuldades, de problemas, né, que se vive numa gestão municipal. Obviamente que aqui a Câmara é um espaço de debate, é um espaço para se falar disso, né, mas eu queria dar um destaque aqui para toda a dedicação que eu estou vendo de Marcelo para organizar as coisas. É muito difícil estar na posição de prefeito de um município. Né, a gente poder apontar, eu falo que o político geralmente é apontado, mas nem todo mundo coloca o nome para concorrer, porque sabe que é difícil. Não é fácil estar nessa condição, seja de vereador, seja de prefeito. E Marcelo assumiu esse desafio. E a maior virtude de quem está como representante do povo é não fugir das suas responsabilidades. E Marcelo tem sido incansável nas necessidades de corte, em tomar decisões difíceis, porque você viver a parte boa, de dar notícia boa, isso é muito fácil. É muito fácil você estar na condição de quem é o político que está usufruindo de tudo de bom que está acontecendo. Agora tem que falar da dificuldade. E agora é momento de ajustar, de organizar. Eu falei aqui na semana passada
que quando eu fui para o esporte, que não tinha nada, um momento extremamente crítico, eu não podia pensar no dia de hoje só. Eu tinha que pensar nos próximos passos, de 6 meses à frente, de 1 ano à frente. Marcelo está completando 6 meses, indo para o 7º mês agora da sua gestão. As ações precisam acontecer, mas elas não podem acontecer tudo bem no primeiro ano e passar 3 anos de problema. Então, ele está, nesse momento, organizando a casa. Teremos problemas? Teremos problemas. Teremos notícias ruins que não gostaria de ser dadas? Teremos, mas é por um ajuste. Para que as finanças do município elas cheguem no final e consigam acontecer. Então, no momento de impopular... Pode falar, vereador. 2 coisas que eu acho importante ressaltar, né? A primeira é quando a gente fala dos ajustes que o prefeito tem feito, inclusive nas empresas. Então, o prefeito tem enxugado muitos contratos, até dando a prioridade ao serviço de prioridade, que é de assistência básica, da saúde. Então, isso o prefeito tem feito, né? Então, acho importante ressaltar isso, né? Falar também que Quissamã tem muitas boas notícias. Você acabou de falar para a gente que a questão do esporte, olha como é bacana. Se você for no Sobradinho, olha as atividades que tem ali, né? O serviço permanece, né, sendo prestado com excelente qualidade. Então, assim, Quissamã está no caminho certo, sim. E o prefeito, com toda a sua equipe, tem trabalhado incansavelmente, fazendo os ajustes que são necessários para que o principal interessado possa ter o seu serviço, que é a população, ser atendido. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E até para não abusar, só concluindo, falar que o que eu estou tentando transparecer aqui para vocês é assim, que se estivesse fazendo pouco caso dos problemas, eu aqui apontaria, eu falaria, mas eu estou vendo movimentos de corte na própria carne para que as coisas aconteçam, para que a cidade ande da melhor maneira possível. E é isso que a gente quer, né? Que o nosso representante maior do município, junto à Câmara, tome as medidas necessárias para o município andar. Então, eu não vou ficar aqui fazendo, em cima do problema, um movimento para me promover politicamente, eu vou tentar ajudá-lo, conseguindo recurso, parcerias, que é o que eu tenho feito para ajudar no bom andamento da cidade. Senhor presidente, por hoje é só. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Luciano Peçanha. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, público presente, todos nos ouvem através do meio de comunicação, meu boa tarde. Iniciar aqui agradecendo a Deus, dando força, saúde e sabedoria para conduzir nosso mandato. Pedir a Deus que nos abençoando, para que nosso mandato continue influenciando positivamente na vida do quissamanense, que é o mais importante. Dar as boas-vindas aqui ao Marciano Azeredo, seja sempre bem-vindo a essa casa. Marciano, que foi presidente da associação do bairro Vista Alegre e Alto Alegre, fez um excelente trabalho, né? Todo o bairro reconhece o trabalho que o senhor fez à frente da associação, e como está no sangue, né, trouxe aqui algumas reivindicações do bairro. Não é mais o presidente, mas ainda é morador, e tem no coração aquele sentimento de lutar pelo bairro e trazer reivindicações do povo do bairro. E aqui, os pedidos da população do bairro Vista Alegre e Alto Alegre são mais ligados à Secretaria de Obras, que diz respeito à varrição, coleta de entulhos, roçada, uma intensificação e verificação geral na iluminação pública. Então, pedi aqui ao secretário, ao prefeito, que dê uma atenção especial ao bairro Vista Alegre, no que diz respeito a esses itens que eu apresentei aqui. Estarei enviando ofício com os itens separadamente, para que o secretário tenha um melhor entendimento, e tenho certeza que não irá medir esforço em resolver o problema. Agradecer aqui ao Secretaria de Obras pelo início da manutenção da estrada do Morrinhos. É uma estrada que a gente já vem debatendo aqui há mais de 6 anos. O ex-vereador Marcinho Peçanha, meu irmão, sempre lutou por aquela localidade, principalmente pelaquela estrada, que é um pedido de toda aquela comunidade. E recebi aqui o WhatsApp, que começou ontem a manutenção dos pontos que estavam lá críticos. Então, agradecer aqui à Secretaria de Obras e pedir que continue atendendo os pedidos desta casa e ouvindo a solicitação dos vereadores, porque a gente não pede nada para nós, a gente pede para o povo de Quissamã. Parabenizar aqui o casal Leone Cordeiro e Ivana Peçanha pela organização da Cavalgada das Patroas, que é uma cavalgada feminina, que já virou tradição em nossa cidade, já é a 3ª cavalgada, e é onde as mulheres têm ali o momento delas de se apresentar, de fazer a cavalgada feminina, e é muito bonito, né? Faz parte do empoderamento feminino. Então, foi muito linda a cavalgada, e depois teve a festa do laço, e isso movimenta a cidade, principalmente o bairro Machado, que é um bairro longe, afastado da cidade, e a gente via no olhar dos moradores a alegria, a satisfação
de ver o movimento no bairro, o comércio fomenta, quem tem comércio na região vende e ganha ali seu dinheiro. Então, parabéns aos organizadores e todos que ajudaram de alguma maneira, que para promover um evento tem que ter várias mãos, várias pessoas que contribuem, e, em especial o casal Leone Cordeiro e Ivana Peçanha. Finalizar aqui dando sentimentos a famílias que perderam seus entes queridos nesse final de semana, em especial a família da Lara, da jovem Lara, né, para nós uma criança. Então, quando a gente perde um idoso na família, todo mundo sofre, todo mundo fica triste, mas quando é um jovem, uma criança, a gente fica ainda mais sentido, né? E para nós a idade dela é uma criança. Então, esse sentimento aos familiares da Lara. Por hoje é só, muito obrigado. Boa tarde a todos. Deixar também aqui meu sentimento aos familiares e amigos da Lara, a senhora Lidiane, que Deus conforte o coração de vocês, que tenho certeza que Papai do Céu está cuidando muito bem da menina Lara, uma excelente pessoa, uma excelente mãe, que eu convivi lá através do Colégio de Morro Alto. Então, que Deus proteja vocês e abençoe vocês. Por não constar mais nada para a ordem do dia sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada esta sessão.